Bom dia, gente, bom dia. Vamos para mais um Ouvindo Deus. Pessoal, se quiser já ir abrindo a sua Bíblia, Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. Vamos ler essa passagem? Marcos 16, 20. Eu vou ler essa passagem, eu ia ler até na Bíblia com a linguagem normal, mas eu vou ler essa passagem com uma imagem, na Bíblia, a mensagem. Bom, Marcos 16, a gente vai ler aqui essa passagem da ressurreição. Marcos 16, 20. Vamos lá. Depois que Jesus já tinha sido levado para o túmulo, momento da ressurreição, que a gente vai estar lendo aqui. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé trouxeram especiarias para embalsamar Jesus. Na manhã de domingo, assim que o sol raiou, como a gente aqui, né? Assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo. Estavam preocupadas e diziam umas às outras: quem irá rolar a pedra do túmulo para nós? Ao chegar, elas descobriram que a pedra já havia sido rolada. Era uma pedra muito grande. Elas se aproximaram e viram um jovem vestido de branco e estava sentado à direita. Ficaram muito assustadas. Então, ele lhes disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam vocês mesmas que o lugar está vazio. Agora vocês podem ir. Digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galileia. Vocês o verão lá, exatamente como ele disse. Elas saíram o mais rápido que puderam, nervosas e ainda um tanto atordoadas. Estavam amedrontadas, elas não disseram mais nada para ninguém. E depois de ressuscitar, Jesus apareceu bem cedo na manhã de domingo para Maria Madalena, a quem ele havia libertado de 7 demônios. Ela procurou os antigos companheiros na fé, chorando, e deu a notícia a eles. Quando ouviram que ele estava vivo e que ela o tinha visto, eles não acreditaram nela. Claro, né? Mais tarde, ele apareceu de forma diferente. Os 2 deles que caminhavam pelo campo, eles voltaram e contaram os demais, mas estes também não acreditaram no relato. Depois disso, quando os 11 estavam jantando, ele apareceu e os repreendeu severamente pela incredulidade, pois se recusavam a acreditar nos que o tinham visto ressuscitado. Então ele ordenou: saiam pelo mundo, vão a toda parte e anunciem a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. Quem crer e for batizado está salvo. Ai, que lindo, gente. Eu sinto até vontade de chorar quando eu leio isso aqui. Quem crê e for batizado está salvo. Quem se recusar a crer está condenado. Mas quem crê, não tem muita coisa não, gente. Não tem uma lista de normas para seguir não, gente. É só quem crê, quem olha para ele, que fala: eu acredito que Jesus, que você é o Filho de Deus, que estava com ele, que veio como homem, se colocou num corpo de homem para estar comigo aqui, para ter falado para mim, para me libertar, para me salvar. Quem crê e for batizado será salvo, está salvo. Mas quem não crê está condenado. É justo? Você não acredita em mim? Você não vai para o mesmo lugar que eu vou, então. Só os que acreditam em mim. Só os que acreditam no que eu falo. Como assim? Você quer ser salvo, né? As pessoas falam aí, algumas pessoas, não, vai para o céu, tá na eternidade com Jesus. Não, você não está na eternidade com Jesus se você não acredita, se você não é batizado. Se você acredita, você está salvo. Mas Jesus fala aqui, batizado. Claro isso aqui. Porque tem muita gente que está na igreja e fala: não, eu estou só aqui, tá tudo bem, eu não preciso ser batizado, não. Não, quando você acredita, quando você olha para Jesus, conscientemente você fala: eu creio nele, eu acredito nele. Eu acredito em você, Jesus. Não precisa ninguém vir me falar nada. Eu acredito, eu já acredito. E o batismo eu declaro
que eu morri, porque essas são as palavras de Jesus, que quem é nascido do Espírito, quem é nascido de mulher é carne, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E aí a gente vê uma diferença, quem é nascido de mulher, quem é nascido da carne, do corpo humano, como um bebê normal, quem é nascido de mulher, quem é nascido do homem, é o homem. Agora, quem é nascido de Deus, que porque Deus é Espírito, aqui está com letra maiúscula, se você é nascido de Deus, você é um espírito agora, você é uma nova criatura. E o batismo é esse nascimento, é quando você entra nas águas, você conscientemente, você fala, eu estou morrendo para esse velho homem, esse meu velho homem está morrendo. A representação do batismo, simbolicamente, na cabeça do ser humano, é como se ele estivesse fazendo um ato físico daquilo que ele está falando. Então, porque o ser humano precisa dessas simbologias para sedimentar o cérebro. E Jesus, ele dá essas simbologias para a gente. É como para que o seu cérebro veja aquilo que você está falando. E aqui no Ouvindo Deus, a gente faz isso. A gente coloca nosso cérebro para ver aquilo que a Bíblia fala, aquilo que você lê. Só que Jesus, ele traz ainda para um simbolismo físico. Então, é como se selasse no seu cérebro algo. Eu morro, quem está entrando nessa água e está deixando de respirar, assim quando uma pessoa morre e deixa de respirar, eu entro nessa água e minha respiração é cortada, eu morri, eu estou sendo enterrado. É como se você estivesse sendo enterrada dentro das águas. E ali, aquele velho homem está morreu. A velha Sabrina morreu. Aquele espírito, aquela pessoa nascida da carne, ela morreu. E aí, quando você sai das águas, que veio o batismo, quando você sai das águas, não é mais a Sabrina saindo de dentro daquelas águas. Não é mais aquela velha criatura saindo mais de dentro daquelas águas. De dentro daquelas águas está saindo uma nova criatura. É uma nova criatura que está surgindo dali. Jesus fala isso. Por isso que ele fala, se você quiser ver o reino, você precisa morrer e nascer de novo. Porque quando Jesus vem, ele vem para nos tornar uma criatura, uma nova criatura. A gente não é uma nova criatura no caso de, tipo assim, eu sou uma pessoa diferente do que eu era. Não, espiritualmente, porque nós somos 3 partes. E a sua parte espírito, quando o pecado original entrou, foi essa parte. Nós somos 3 partes. O ser humano é 3 partes. E quando o pecado original, que Deus falou assim, olha, Adão, se você comer essa maçã, se você comer desse fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, se você comer o fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, essa parte sua, você vai morrer. Só que não era Adão morrer, era uma parte do Adão morria. Uma parte de Adão morria. Tanto é que Adão comeu o fruto da árvore e Adão não morreu fisicamente, corporeamente. Era uma parte. A parte do homem ligada a Deus ia morrer. Ele ia ser desconectado de Deus. Então ele fala, não faça isso, porque senão você vai morrer. E foi o que aconteceu. Quando Adão comeu a maçã, Adão não morreu, foi para debaixo da terra. O espírito de Adão morreu. E é nosso espírito que é ligado com Deus. Não é a sua mente, não é a sua carne, não é o seu corpo. É o seu espírito. Jesus veio fazer a obra no seu espírito. Ele não veio fazer a obra naquele momento que ele morre ali e tal. Ele não estava fazendo a obra na sua mente. A mente, quem vai fazer é você, com a ajuda do Espírito Santo. Agora, fazendo o quê? Fazendo uma renovação da sua mente. E essa mente agora começa a controlar o corpo, mas quando o espírito morre, esse homem começa a ser guiado por quem? Pela mente, pela carne, pelo corpo, pelos desejos do corpo. E quando Jesus fala assim, olha, é importante você nascer de novo, porque o que estava morto precisa nascer. Você tem que deixar de ser um homem de 2 partes para ser um homem com 3 partes. Jesus fala assim, ó, esse homem aqui que é feito com 2 partes, ele não tem como ir para a eternidade com Deus, porque está faltando o espírito. A pessoa pode ser boa, o que for, ela pode ser o santo dos santos, mas não tem um espírito. Como que vai ligar com Deus? É como se tivesse uma peça, uma máquina faltando uma peça. E para ela entrar aqui,
não que Deus tenha mente e corpo fisiologicamente, mas para entrar aqui, eu preciso me conectar com isso aqui, mas eu não tenho isso aqui, como é que eu me conecto? Não conecta. Por isso que Jesus fala naquela cruz, quando ele olha para aquele ladrão, ele fala assim, você acredita? Você olhou para mim, teve consciência de mim? Consciência, gente, a consciência é que faz a presença. Você olhou para mim, colocou a consciência em mim, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Acabou, você nasceu de novo, você acredita que Jesus é Deus? Você nasce, tem a peça para conectar com Deus. Você, na mesma hora, você é conectado. Por isso que ele fala, você precisa nascer de novo. Porque se você nascer de novo, você não vai para a eternidade, você vai ser condenado. Não é porque Deus não gosta, não é porque Deus quer assim, não é porque você não tem a peça para encaixar com ele. Morte não se conecta com a vida. Não tem como coexistir morte e vida no mesmo lugar. E quando você está aqui, com seu espírito morto, não porque você é bom ou mal, mas porque você é uma criatura diferente de Deus. Quando você tem o seu espírito morto, você é diferente da criatura que Deus criou. E não tem como essa criatura, não tem como ter comunhão, não tem como ouvir, não tem como falar. E aí quando você nasce de novo, você volta a ser aquela criatura que Deus realmente criou, onde aquela criatura tinha um espírito vivo. E esse espírito vivo, agora, ele fala com você. Esse espírito vivo agora é o seu espírito, não estou nem falando o Espírito Santo de Deus. Quando você tem esse espírito agora, o seu espírito, que agora vive, você pode, ele fala, ele está conectado com Deus, ele sabe da presença dele. Mas acontece que você tem a mente, o corpo muito forte, porque você ficou 40, 50, sei lá, 30 anos ouvindo mente e ouvindo corpo, ouvindo mente, ouvindo corpo. A sua mente fala muito alto. Você reconhece a voz, é da sua mente, porque você ouviu sua mente a vida inteira. E quando o seu espírito fala, você não consegue reconhecer, porque você nunca ouviu. Por isso que fala, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Às vezes, quando vem uma coisa totalmente diferente, isso é coisa da minha cabeça. Às vezes, quando você está ouvindo Deus, em que a sua consciência está completamente nele, sua consciência está completamente em Deus, e o seu espírito tem passagem ali livre, a sua mente está silenciada, e o seu espírito está falando, você vê aquelas coisas que Deus fala para você aqui no ouvindo Deus, não porque isso aqui não, é porque você simplesmente está com a sua mente nele, sua consciência nele, e você dá lugar para que ela fale, você silencia a sua mente e olha, e deixa ela não interferir, porque aqui no ouvindo Deus eu falo o que para você? Não deixa a sua mente interferir, aceita aquilo que vem para você, aceita a imagem, aceita a frase, aceita a emoção, sem a interferência da sua mente, falando igual esse povo aqui. Não, eu não acredito, porque esse povo aqui, quando Maria Madalena foi falar, eu vi Jesus, esse povo sabe, não acredita em você. É a mesma coisa que fazem com você. Jesus fala com você, Deus fala com você, Deus fala o futuro para você, Deus fala o que está acontecendo agora, Deus traz uma palavra de amor, de consolo para você, e aí você recebe aquilo, fala para as pessoas, e as pessoas, você tá doida? Quem você pensa que você é? Por isso Jesus curava, você pode ver muitas vezes Jesus curando, fazendo um milagre. Jesus falava assim, quando estava ele e a pessoa somente, não fala nada para ninguém, não fala nada para ninguém, vai, mas não fala nada para ninguém. Quando ele cura os cegos, ele fala assim, vai lá nos mestres, constata, deixa eles constatarem, darem um laudo, você foi curado, e aí sim vai falar para as pessoas. Sabe por quê? Porque pode roubar a sua bênção. Quando você fala aquilo que o Espírito falou para você, a maioria das pessoas chegam e falam assim, eu não acredito em você. Mas não é para acreditar, é para você acreditar. Muitas vezes você fala querendo a aprovação dela, porque é automático, porque o negócio é tão surreal na sua cabeça, às vezes aquilo que Deus fala para você, aquilo que você tem recebido aqui, aquilo que você tem recebido às vezes na sua casa, nas suas orações, aquilo é tão surreal para você que você vai falar para o outro buscando a validação do outro, mas aquilo é seu. Até você não está acreditando, como é que você quer que o outro acredite? Pega aquilo que Deus tem falado para você, guarda, vive. Quando ele fala aquilo para aqueles cegos, para aquelas pessoas, pega, experimenta
Pega o milagre que eu tô te dando, experimenta, deixa a sua mente conceber que é real, porque às vezes você tá vivendo até uma realidade da bênção e você mesma não acredita nessa realidade. Então ele fala, experiencia, viva esse milagre. Não deixe que a sua mente te engane falando que tudo isso que você está experimentando real, corporeamente, seja uma mentira, porque pode acontecer. Quantas vezes eu já vi pessoa ser curada, mas depois a mente mesmo engana, falando, não, você não é curada não, e ela perde a bênção, ela perde a cura. Por quê? Porque o comando aqui no corpo é da mente, o espírito, ele conduz, o espírito aponta, o espírito fala, o espírito consola, o espírito dialoga, mas a máquina que manda as coisas é a sua mente. A máquina que manda o hormônio, que manda a célula, que regenera, é a sua mente. Então, se você não aceita aquilo que o Espírito manda, porque o milagre, entendam isso, gente, existe cura e existe milagre. A cura, o Espírito fala, a mente acredita, e aí entra você de forçar sua mente a acreditar, até ela se render, e aí ela faz a obra no seu corpo. Cura, o Espírito de Deus, curado. Seu espírito recebe, vai para a mente, curado, no curado, curado, no curado, e ela fabrica tudo o que é necessário para regenerar, assim como se você tivesse cortado algo e a sua mente vai comandar o quê? A regeneração daquele corte. A cura passa pela mente. Mas você precisa acreditar. Você precisa... O que a palavra fala? Quando o seu espírito chega e fala, você foi curado. Você aqui no Ouvindo Deus, você às vezes... Eu já vi pessoas falando, fui curada. Mas quando você sai daqui, a sua mente, foi curada nada, cadê? Cadê a cura? Mas a obra, ela tem que ser feita primeiro na sua mente. Fui curada. E aí, o que a palavra fala? Começa a declarar, eu fui curada, sim. E começa a forçar a sua mente a acreditar. Ela é uma máquina, sua mente é uma máquina. Ela acredita naquilo que você quer que ela acredite. Você acredita em um monte de mentira. E às vezes se recusa a acreditar na verdade. A sua mente é uma máquina. Então, force ela a acreditar na palavra. Fazendo o quê? Vendo a palavra. Olhando aquilo que Deus fala para você. Se Deus falou que você é curado, insista em ver aquilo que Deus falou que está curado, regenerado. Força ela. Enfia essa mente de acordo que no molde da palavra. Mas você recebeu no seu espírito. O seu espírito tem força para fazer isso. Mas você precisa também estar junto nisso. Agora, o que é o milagre? O milagre é você receber uma intervenção divina sem passar pela mente. O milagre age diretamente no corpo físico. Por isso que muitas vezes não precisa da mente para aquele milagre acontecer. É uma intervenção, não precisa nem dar fé para o milagre acontecer. Quando Jesus cura aquele paralítico que os amigos dele levam para Jesus, aquele cara não precisava dar fé, a fé dos amigos de levar. Mas isso não é uma coisa que acontece sempre. O milagre, essa intervenção, o milagre, ele intervém sobre as leis da física. Ele pula essas leis da física. É uma intervenção divina. Então, aquilo acontece ali, na hora. Mas isso, a Bíblia fala que são sinais e maravilhas. Isso não é para a igreja. Porque o filho, você tem a cura. Você pode ser curado a qualquer momento. Basta acreditar no que a palavra fala para você. Eu sei que é difícil, porque a mente ela é solidificada em algo. Mas você precisa entender que o processo você é um espírito que agora vive. Você não tem mais um espírito morto. E esse espírito fala. E as coisas que você tem escutado de Deus, é escutado de Deus. E elas estão vindo para você através desse espírito que está vivo agora. E é conectado com o espírito de Deus. As suas duas outras partes, elas não se comunicam. Deus pode se comunicar com ela? Pode. Mas normalmente a conversa acontece por aqui, pelo seu espírito e o espírito dele. Deus pode te mostrar as coisas que vão acontecer, Deus pode te orientar em caminhos, Deus pode te dar resposta, pode. Só que isso aqui precisa chegar aqui, Na verdade, chega aqui. Você tem que fazer, você tem que acreditar que não é só o que sua mente fala que é verdade. A sua mente é limitada. A sua mente só consegue ver o que está aqui, nas 3 dimensões. Nas duas dimensões, né? 2 ou 3. Agora não é 3. Então,
quando Deus falar para você, não seja igual essas pessoas aqui, que quando Maria Madalena chegou e falou, eu vi, ele ressuscitou. Que ressuscitou o quê? Ele fala, ele vive, Jesus vive. Jesus, ele morreu para que seu espírito pudesse estar vivo. Jesus vive para que seu espírito vivesse. Recebe essa bênção. A obra foi feita no seu espírito. A obra é você hoje ter um espírito que vive. E esse espírito agora está conectado com Deus. Busca entender a diferença dessas três partes. E é isso que eu tento fazer com vocês. Busca evoluir o entendimento dessa linguagem que está completamente conectada com Ele. Acredita. Eu sei que é difícil, porque essa mente aqui, ela só consegue andar pelo que ela está vendo, pelo que ela pode tocar. Ela foi feita para isso. Tanto é que as pessoas não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Apesar dele ter falado, apesar dele ter orientado. Entenda que você é uma nova criatura. Entenda que você está nele, está conectada nele. Não deixa ninguém roubar isso de você, essa certeza. Não deixa ninguém chegar e falar assim, ué, mas como assim você tá nele, tá pecando, tá com raiva, tá brigando? Você ainda tem uma mente que tá ainda totalmente condicionada com as coisas do mundo e essa mente tá acontecendo a obra nela. Agora o Espírito Santo vai ajudar você a regenerar isso. Regenerar não, a fazer com que ela seja restaurada, não é regenerada. A mente agora vai ser restaurada. Então calma. Tá tudo bem, mesmo que você tenha um monte de coisa esquisita dentro de você ainda, mesmo que você tenha vontades esquisitas, mesmo que às vezes quando você vê, você tá fazendo coisas que você sabe que Deus não gosta, mas não é a sua mente ainda dominando, e isso não é um processo que acontece de um dia para o outro. Mudança de comportamento é demorado. Tem coisas que simplesmente, para de acontecer, você larga, mas tem muitas coisas ainda que vão cada vez que você vai largando, vai vindo outras coisas. E você vai trabalhando num processo até a volta de Cristo de eterna restauração da sua mente. E o corpo vai apodrecer por aí. O corpo não tem jeito, a gente vai receber um outro corpo glorificado. Esse corpo aqui não... Então, aceita que você está completamente nele. Aceita que se você olha para Cristo, aqui como está falando, se você olha para Cristo e fala, eu acredito. Se você foi batizado é eu morro e eu agora vivo, sou uma nova criatura. Eu não sou mais a criatura que não tinha espírito. Agora eu sou uma criatura com espírito vivo. Aceita que você foi conectada e que você já está na eternidade com Ele. Você não vai para a eternidade, entenda essa verdade. A partir do momento em que seu espírito se conecta com o Espírito de Deus, você está com Ele na eternidade. Por isso, você pode chegar na presença dEle com ousadia, como Hebreus fala, Paulo fala em Hebreus, com ousadia. Você pode chegar na presença dEle, porque você já está lá, você está com Ele. Não é se você hoje foi melhor ou pior que você vai ter o direito de estar na presença dEle. Você já está, porque o seu espírito já está nele, já está conectada. Você é uma só com Ele. Não existe mais você e Ele. Você é uma coisa só com Ele. Não existe mais perder a fé. Perder a fé e eu vou deixar de ser cristão, não existe. A fé está na mente. A sua mente pode enfraquecer em acreditar, mas o seu espírito está conectado com o Espírito de Deus. E uma vez conectada com o Espírito de Deus, nunca mais. Porque Jesus fala, Pai, aqueles que o Senhor me enviou, eu não perdi, eu não perco ninguém. Deus não é um Deus que vai chegar e vai falar, uma vez que você foi conectada, você virou uma só com Ele, você se misturou com Ele. Uma vez que você se misturou com Ele, Ele não vai ficar agora eu tiro, agora eu recoloco, agora eu tiro, agora eu recoloco. Não! Você se misturou, você está misturada com Ele. Você é uma só. As suas células agora têm o DNA dele. Não tem como. Começa a se ver assim, começa a se olhar assim, que você vai ver como a sua relação com Deus muda, porque acaba o medo. Não tem medo. Porque você, muitas vezes, é movida pelo medo. O diabo usa isso
para enfraquecer você. O diabo usa isso para enfraquecer, para colocar dúvida na sua mente e tirar o poder que tem dentro de você. Porque quando você entende que você não tem mais como se separar dele, que você, assim como usam essa analogia, eu gosto muito, assim como você vai fazer um purê de batata, quando você pega e bota as batatas na panela, e as batatas eram todas duras e elas não se misturavam. E quando começa o fogo ali, elas vão amolecendo e num momento você tira aquelas batatas e mistura tudo. É isso que aconteceu com você e Deus. Você entrou dentro de Jesus, você virou um purê com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. O seu espírito agora está neles. Mas a sua mente, ela ainda não acredita muitas vezes. Ela bota em dúvida, mas isso não significa que você que você não está nele ou que você tem pouco direito de estar com ele. Não significa. Não significa que se você errou agora, você deixou de ser esse purê, que ele vai falar assim, cata tudo. Não, você está nele. E o poder está exatamente aí. Quando você erra, quando você peca, quando você, você vê que você escapuliu, que você vê que a sua mente te levou, e você falar e parar e falar para ela, e ela começa, tá com crente, cristão, tá doida, não é nada, você não tem Deus não, olha só que porqueira que você fez. Quem que você tá falando que é de Deus? Se você fosse de Deus, você não ia fazer isso não. Sabe de quem é essa voz? Essa voz não é de Deus. Essa voz é da sua mãe, é do seu pai, é do seu vizinho, é de um país que foi criado na base de um evangelho de merecimento. Um evangelho de merecimento, onde você, para ser de Deus, você tem que fazer tudo certinho. Deus não fala isso na palavra dele, hora nenhuma. Ele fala, aquele que crê será salvo. Só. Então, quando a sua mente começar a buzinar um monte de porcaria na sua cabeça, fala, calma, danada, lindinha, eu sei que você precisa de referências físicas para acreditar em algo, mas eu sinto muito. Você vai aprender a andar agora confiando no Espírito, não mais naquilo que você vê, não mais naquilo que te falaram, mas naquilo que a palavra de Deus fala e aquilo que o Espírito fala para mim. E cada vez mais você vai começar a aprender, se você entender isso que eu estou falando, você vai começar a aprender mais a linguagem desse Espírito agora seu que vive. Você vai cada vez mais reconhecer quando ele fala com você. Mas você precisa entender que a sua mente não está conectada com Deus, ela está passando por um processo de restauração, de volta ao original. É como se a sua mente fosse um quadro feito por Leonardo da Vinci. E esse quadro ficou lá debaixo de uma ponte, pegando água, exposto às piores condições. E aí um dia um grande restaurador pegasse esse quadro novamente e com uma pequena espátula, com o seu instrumento completamente delicado, ele não pode pegar uma enxada e tchá! Ele vai pegar um pincel, ele vai pegar uma coisa e ele vai devagarzinho começar a tirar toda aquela sujeira que está sobre aquele quadro e hoje não deixa que vejam que aquela beleza toda venha à tona. Existe uma beleza dentro de você. Existe a perfeição de Deus. Você foi criada perfeita, mas por causa do mau uso da sua máquina-mente, hoje tem um monte de interferências, um monte de coisa que você pode olhar e falar, tudo errado, não gosto disso. Mas eu quero te falar, a obra está sendo feita pelo Espírito Santo da restauração. De pouquinho em pouquinho, as coisas vão saindo. De pouquinho em pouquinho vai sendo arrancado isso de você e você vai voltando a ser a obra-prima original. E as pessoas vão começando a ver, você vai começando a ver a obra-prima que estava por baixo de tudo aquilo. É uma transformação, é uma mudança de mentalidade. É isso que você está passando hoje. Não é você ser salvo ou não, não é você estar em Deus ou não, não é você poder estar na presença de Deus ou não. Isso já aconteceu através da obra de Cristo. E Cristo não precisa da sua ajuda.
Você ser melhor ou pior, mais obediente ou desobediente, ser certinho ou não ser certo. Deus não precisa, Cristo não precisa de você para nada, para cumprir, para fazer aquilo que ele fez. Então ele chega e fala: eu fui para a cruz para que quem crê seja salvo. E se você olha para aquela cruz, vê aquela cruz e fala: eu creio, Cristo, que você veio me salvar e que meus pecados foram perdoados ali, presente, passado e futuro. Fui perdoada. O pecado original foi pago. E agora você pode ter um espírito novo e esse espírito em Deus. Acabou, gente, acabou. Isso é assunto encerrado. Você já está na eternidade, você já vai estar no céu com ele, você já é uma nova criatura, você é filha, o Espírito Santo está dentro de você e agora você está passando por um processo de restauração, onde esse processo de restauração, a lentidão ou a pressa, né, ou a velocidade dele vai depender desse processo agora aqui, ó, da mente. Dessa mente acreditar ou não naquilo que a palavra fala, naquilo que o Espírito fala. Aí que está a diferença. Você viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, você viver os planos perfeitos dele para você, vai depender agora disso aqui, ó. Você conseguir fazer com que a sua mente agora se submeta ao que o Espírito te orienta. E é na hora, quem fez o último Ouvindo Deus sabe, é na hora que Deus fala: pula, eu estou passando você de nível, você está deixando de ser pequenas partes antes que andavam erradas para você agora começar a viver um outro nível, porque essa parte aqui eu já restaurei, filha, mas para a gente agora começar esse outro processo aqui, eu preciso que você confie e se abra, pule no abismo. Se Deus está te chamando para um novo tempo, pula no abismo. Se Deus está te chamando para um novo tempo, se você está sentindo isso dentro de você e você fica, não, é a sua mente. É a sua mente que está ali, não, eu não acredito, eu não estou vendo possibilidades. Se você está sentindo isso dentro do seu coração, que existe essa verdade, é o seu espírito tentando falar com você aquilo que o Espírito de Deus falou com o seu espírito. Mas a sua mente está se recusando. São as duas vozes falando dentro de você. Começa a distinguir essas duas vozes. A voz do seu espírito, ela fala e traz paz, você simplesmente sabe. A voz da sua mente, ela é igual uma pipoca, e não, é ansiosa. Distingua, existe diferença nas três vozes. A voz do espírito, a voz da mente e a voz do corpo são totalmente diferentes. E você vai começar o seu sucesso agora não depende de você pecar ou não pecar, porque você pecar ou não pecar tem a ver com você distinguir isso aqui. Tem a ver com você chegar e acreditar e se lançar. Então, gasta tempo, ao invés de ficar ali, se oprimindo. Será que eu faço certo, não faço certo? Eu estou obediente, não estou obediente? Eu fiz isso, não fiz isso? Será? Sair desse conflito, porque é isso que o diabo quer. Conflito, insegurança, colocar você num lugar onde você sinta medo e não se lance, não avance. Por isso que o povo do Egito perdeu a terra prometida, porque Deus falou, se lance. E eles olharam, tem gigante. Eu sei que é difícil para mim também. É muito difícil. Quando Deus fala, se lança, e a sua mente olha, você recebe o comando do seu espírito na mente, se lança. E a sua mente olha, o quê? Você tá louco? Isso não é pra você, isso não é pra você. Não, mas eu tô sentindo, é pra mim, é pra eu ir pra lá. Mas você tá louca, você tá vendo que é lá, que tá certo, que você vai conseguir, que você vai... Mas tem algo dentro de mim falando que é pra ir pra cá. Não vai, você vai se ferrar, não vai dar certo, você vai ficar sem nada, você vai perder tudo, vai tudo acabar, você não vai aguentar. Não, mas é pra cá. Distingua e se lance no abismo. Você está nas asas da águia. Isso não sou eu falando, isso é palavra. Você está nas asas da águia. Ele está ali, você não vai cair. Suas necessidades vão ser supridas. Você precisa distinguir. Seu sucesso agora vai vir de você diferenciar isso aqui. Mas o primeiro passo é você acreditar que você realmente está em Deus. Você agora é uma com Ele. Não existe a menor possibilidade na minha cabeça. Eu não consigo pegar nessa possibilidade de eu perder Deus, né? De eu me afastar de Deus, de
né, de desviar, de perder a minha fé. Não existe, não tem. E aí você fala assim, mas porque você já está certinha. Não, eu não estou certinha. Eu posso fazer algo horrível aqui, né, moralmente falando. Eu posso fazer, ninguém tá livre disso. Paulo fala assim, eu tenho que tomar cuidado para que eu não faça aquilo que eu estou falando para vocês não fazerem. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar, porque senão, se deixar, eu posso trair meu marido lá na frente. Sabe, passar por uma crise no meu casamento, chegar um cara, começar a falar um monte de coisa no meu ouvido e vir, eu não estar vigiando e de repente, cometer um adultério. Mas você quer saber, para você se horrorizar? Nem assim eu vou ser desconectada dele. Sabrina, mas é porque você não vai se arrepender. Você vai se arrepender. Não, nem assim eu vou ser desconectada dele. Porque agora não tem nada a ver mais o pecado, eu estar com ele ou não. Eu posso chegar, matar uma pessoa na rua, eu não vou me desconectar dele. Ele ainda assim vai ser meu pai. Eu vou sofrer as consequências da vida aqui, Vou pagar, vou presa, vou me separar, minha família vai acabar. Pode acontecer tudo isso, mas eu vou pagar o preço aqui, no sentido de tudo aqui, eu estou sujeita às leis do homem e eu vou ter que pagar essas leis. Mas isso não tem nada mais a ver com eu estar em Deus ou não. Não tem nada a ver de eu deixar de ser filha ou não, deixar de estar na eternidade com ele ou não, porque a obra de Cristo, ela foi tão grande que nem você fazendo qualquer coisa é capaz de afastar você do amor de Deus. É capaz de fazer com que você seja arrancado das mãos do seu Pai. Você é uma só com ele agora. Cada parte dele está em cada parte do seu DNA. Cada parte dele está impregnada em você. Você é filha dele, você nasceu do Espírito e você é uma só com ele. Não existe a menor possibilidade de você se perder, porque ele nunca perdeu ninguém e ele não vai perder você. Não existe a menor possibilidade de você morrer agora e não estar no céu. Você está na eternidade. E ponto final. E não é mais você está lá. E descansa. Descansa nessa verdade. Entra no descanso. É esse descanso que Paulo fala. Leia Hebreus. Paulo fala, entra no descanso. É esse descanso. É essa segurança que Davi fala nos Salmos o tempo inteiro. Quando ele fala, eu estou na rocha, eu estou seguro, é porque ele não vai te perder. Por pior coisa que você possa fazer. Você vai ter consequências no mundo físico, no mundo dos homens. Você vai deixar de viver como uma pessoa que pode ter 1000 coisas, 1000 possibilidades. Você vai deixar de, vamos supor, é como se você fosse filho de um rei e você aqui nesse mundo dos homens, você vai querer viver como um mendigo. Você vai abrir mão. Quando você começa a pecar, a fazer muitas coisas erradas, contrário que a Bíblia, porque a Bíblia é um direcionamento. Filha, você quer viver o melhor aqui? Então faz o que eu estou falando para você. São conselhos, são direções para você viver o melhor aqui. Para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que a sua vida, a chance e a possibilidade de dar certo aumente vertiginosamente. É aqui, é a restauração aqui. Agora, não tem nada mais a ver com o seu espírito em relação a Deus. Você foi salva, você está na eternidade, você é uma nova criatura, você já está com Ele, você é uma só com Ele. E ponto final, e ninguém fala nada, ninguém pode falar nada mais do que isso. Você e Ele são uma coisa só, vocês se misturaram. Você e Jesus se misturaram. Receba isso como a obra que Jesus fez por você. Essa é a obra. Não é você todos os dias sair com medo de não ser boa o suficiente para chegar diante de Deus. Você não é boa o suficiente, nunca vai ser. Se hoje você é chamada filha e está uma só com Ele, é porque Jesus fez com que isso acontecesse. Não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Tem tudo a ver com Jesus. Olha para Jesus. A gente vai parar agora 2 minutos, 3 minutos. Era importante eu dar essa explicação para vocês. Para que vocês entrem mais poderosamente na presença de Deus sem medo. Isso é coisa da minha cabeça, isso não é coisa da minha cabeça. Eu tô digna hoje, eu não tô digna hoje. Não, você é digna sempre. Não por causa de você, mas por causa dele ser digno.
de Jesus ser digno. É Ele, não tem nada a ver com você. Olha para Jesus desse jeito. Olha para Jesus, Ele veio, ele saiu da onde ele estava, ao lado do Pai. Ele se fez homem, ele passou por tudo. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele sofreu as agruras de ser homem. Ele passou fome, ele sentiu cansaço, ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Ele fez tudo isso para que hoje você pudesse estar nessa posição, na presença do Pai, para que hoje você não andasse por essa terra com medo. Não é medo mais. Não deixe o medo invadir seu coração. Eu sei que o medo, ele começa a partir da sua mente e ele te aterroriza. Mas quando o medo vier, lembra para sua mente tudo isso que eu estou falando para você. Eu sou filha, eu sou amada, eu estou nele, o Espírito Santo está em mim. Os olhos do Espírito Santo vão me fazer enxergar aquilo que eu tenho que enxergar. O medo não tem lugar em mim, porque onde tem medo, não tem amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não aceito medo no meu coração, eu rejeito. E você vai aprender cada dia mais a rejeitar esse medo. Eu confio, Pai, que o Senhor é o meu Pai, que o Senhor cuida de mim. Eu confio, Pai, que o Teu Espírito está em mim poderosamente, agindo para fazer com que eu seja cada dia mais uma mulher melhor, uma mulher mais sábia, uma mulher mais controlada, que controla minhas emoções. Pai, eu sei que o Seu Espírito está em mim e que se por alguma coisa eu sofrer uma grande traição, eu sofrer uma grande injustiça, eu sei que o Teu Espírito, eu posso vir a cair, eu posso vir a minha mente a ser tomada pelo desespero, assim como Jesus foi tomado antes de entrar naquela cruz, onde ele suou sangue. Tamanho era o nível de ansiedade de Jesus. Pai, mas eu sei que ainda assim o Seu Espírito está em mim e nenhum sofrimento vai perdurar mais que uma noite, Pai, porque a alegria ela vai vir pela manhã, porque a esperança ela vai se renovar na minha mente, porque eu sei que eu estou em Ti, porque eu sei que eu sou uma nova criatura, eu sei que eu já estou na eternidade contigo, eu sei que meu espírito está ligado ao Teu Espírito, eu sei que as informações daquilo que está por vir já estão dentro de mim, eu sei que a cura é um direito meu hoje, eu sei, Pai. E tudo isso lança cada vez mais fora o medo que pode vir tentar invadir e me parar, porque hoje eu estou construindo uma grande obra. Cada parte da minha vida está envolvido com algo que o Senhor quer, que o Senhor designou para que eu fizesse. O Senhor já tem cada pessoa que o Senhor quer que eu afete, que eu toque, que eu inspire. A minha vida está nas tuas mãos e eu me coloco como um instrumento para construir essa grande obra. Internaliza isso. Essa é a oração da fé. É uma oração consciente, onde você fala, eu estou com ele. Essa obra, eu não preciso gastar energia mais com essa obra, porque essa obra Jesus fez. Agora, meus olhos têm que ser para construir a grande obra. E nesse processo de construir essa grande obra, tocar a vida das pessoas, inspirar a vida das pessoas, espalhar a mensagem através da minha vida, através do poder de Deus atuando na minha vida. Eu estou concentrada nisso, eu estou concentrada no amor, eu não estou concentrada no pecado, eu não estou concentrada no poder do diabo, eu não estou concentrada nisso, eu estou concentrada naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é maravilhoso. Isso, eu estou concentrada nisso. Aleluia. Aleluia. Para você que pegou o seu pão, a sua água, nós falamos tanto hoje do sacrifício de Cristo. Nós falamos daquela cruz, a gente começou lendo o versículo, a passagem onde Jesus ele vive, onde o Espírito foi nascido igual o seu Espírito nasceu. A carne de Jesus, ela foi glorificada ali, porque a nossa também vai ser. Mas ali naquele momento em que Jesus foi ressuscitado, o Espírito dele foi novamente ligado ao Pai. Quando Jesus estava naquela cruz e ele tomou sobre si os nossos pecados, que a morte veio sobre ele, a morte chegou em Jesus antes mesmo do corpo físico dele morrer. Quando a morte chega em Jesus, que o espírito dele é morto, assim como o nosso espírito estava, e assim como o espírito do homem ficou, quando o espírito do homem morreu,
na entrada do pecado original de Adão, quando Jesus pagou tudo, estava pagando aquilo e Jesus entrou no meu lugar, no seu lugar. O Espírito de Jesus foi desligado do Espírito do Pai. E foi nesse momento que Jesus ele fala: Pai, Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque naquele momento Jesus estava sentindo o que as pessoas sentem quando não estão ligadas com o Pai. Naquele momento Jesus sentiu nele mesmo o que é ter um espírito morto. Pai, por que o Senhor me abandonou? Ele não sentia mais ali naquele momento que ele estava mais com ele, com Deus. Naquele momento, Deus permitiu que Jesus tivesse sido desligado dele, porque Jesus precisava passar por tudo, inclusive a morte do seu próprio espírito. Por isso que Jesus fala, não foi porque Deus abandonou, foi porque Jesus não sentia mais a presença do Pai nele, porque o espírito dele ali naquele momento tinha morrido. Nós éramos essa criatura com o espírito morto. Mas quando Jesus desce ao inferno e paga tudo, e quando ele ressuscita, o espírito dele vivia agora, foi ressuscitado, junto com a sua alma, com toda a sua memória, suas emoções e junto com seu corpo. Hoje, nós temos o nosso espírito vivo. Nós não estamos mais na condição de não estar em Deus, porque nós cremos em Cristo. Então, entendendo mais um pouco essa obra que Jesus fez na cruz, para que hoje você pudesse estar nele, estar com o Pai. Beba o sangue que foi derramado ali naquela cruz, entendendo agora que esse sangue, cada gota de sangue que foi derramada ali foi para te salvar, foi para que hoje você tivesse o seu espírito vivo, para que você pudesse nascer e sentir a presença do Pai em você, sentir que você está no Pai, independente de quem você é, do que você faz, de qualquer outra coisa. Beba essa água num simbolismo para sua mente de cada gota de sangue que foi derramada para que hoje você pudesse andar por essa terra entendendo que você está segura, entendendo que você é filha, entendendo que o poder de Deus está dentro de você. Foi esse sangue que foi derramado para que hoje você estivesse nessa posição. Então beba essa água entendendo esse sacrifício em memória de Jesus por esse sacrifício. Você é perdoada. Você é salva. Pegue o seu pão. Jesus fala para cearmos em memória dele, em memória do que ele representa para cada um de nós. E essa foi a carne que foi rasgada lá na cruz. Não rasgada à toa. Ela foi rasgada para que a sua carne hoje não fosse rasgada, para que a sua vida não fosse rasgada pelo diabo. Jesus entrou no seu lugar para que ele sofresse aquilo que era para eu e para você sofrer. Come esse pão numa representação da carne de Cristo que foi totalmente rasgada, dilacerada, para que a minha carne hoje pudesse ser curada, para que eu pudesse ter a vida curada. Enche o seu coração de gratidão, porque hoje sua vida tem sentido. É por causa desse sangue e por causa dessa carne. Receba a cura, receba a regeneração, receba tudo aquilo que essa carne representa. Glórias a ti, Pai. Obrigada. Obrigada, Cristo. Obrigada, nosso irmão, nosso amado. Obrigada pelo seu sacrifício. Obrigada porque hoje nós experimentamos um novo tempo, uma nova dimensão. Não porque somos pessoas melhores, mas porque o Senhor nos amou, nos chamou e porque Cristo aceitou pagar o preço do meu pecado em meu lugar. Obrigada, Pai, porque hoje, se eu posso andar com a cabeça erguida, com confiança, sabendo que os meus passos são direcionados por Ti, foi por causa desse sacrifício. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus.
Nós te amamos, doce Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo dentro de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no meu dia. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na sua obra que vai ser feita no meu dia hoje. Espírito Santo, meu amado, tenha acesso a tudo que é meu, que é a minha vida. Eu me coloco como um instrumento nas tuas mãos no dia de hoje. Faça com que o dia de hoje seja um dia sobrenatural. Faça com que o dia de hoje seja um dia de grandes maravilhas. Faça com que o dia de hoje seja um dia que verdadeiramente vale a pena ser vivido. E é só você que pode fazer isso. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Receba essa ministração, receba tudo isso. Deixa tudo isso gerar algo dentro de você e que você cada vez mais ande por essa terra poderosamente, porque há poder dentro de você. Não deixe que o medo te afaste da grande obra que Deus tem para fazer através da sua vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Guarda essa palavra poderosa aí dentro do seu coração. Tchau, gente!